Fala aí, bruxões, beleza? Tá no ar mais um episódio do Papo Furado. Eu estou acompanhado hoje de novo da Mel, porque talvez vocês não percebam, mas os vídeos são gravados no mesmo dia, é um seguido do outro, e aí parece que é uma semana de diferença, mas não é. Então, oi, Papo Furado. O Papo Furado. É, o Papo Furado. Eu sei que vocês gostam do Papo Furado, os meus bruxos. Eu criei um monstro aqui nesse canal. Por falar em monstro, este episódio do Papo Furado é patrocinado pelo World of Warships. Como assim você não sabe o que é o World of Warships? O World of Warships é um jogo gratuito para PC de guerra naval com mais de 400 navios diferentes à sua disposição. É, mano, não é pouca coisa não, meu bruxo. E são diversas classes de navios. Tem os contra-torpedeiros, tem os encouraçados, cruzadores, tem os porta-aviões. São mais de 44 milhões de jogadores ao redor do mundo e diversos mapas para você batalhar em alto mar. E falando em monstro, como o Papo Furado que eu criei aqui, que é um monstro nesse caldeirão, o World of Warships está com uma parceria com a Legendary Entertainment, trazendo... Não, respira. Ninguém mais, ninguém menos que Godzilla versus Kong. Mano, é isso que vocês entenderam. O World of Warships está trazendo várias paradas, as skins, camuflagem para os navios, bandeira, comandantes e até o modelo 3D dos dois titãs, do Kong ou do Godzilla. E ó, tem um detalhe, se você estiver usando um dos dois como comandante do seu navio, você pode ouvir o urro deles, o barulho que eles fazem enquanto tá jogando, além de outros sons relacionados ao filme. E olha só, esse é um evento limitado que vai até dia 31 de maio somente no World of Warships, então corre para garantir o seu antes que esses dois titãs aí vão embora para destruir outras cidades. Você pode fazer o download de World of Warships aqui no primeiro link da descrição, é de graça, mano, o jogo é de graça. E para você, bruxão, fazendo o download através aqui do Caldeirão Furado nesse link, você pode usar o cupom Godzilla ou TITANKONG. Entre os prêmios que você vai ganhar estão 1 milhão de créditos, 300 dobrões, 5 dias de conta premium, o navio USS Charleston, além de 3 containers do Kong versus Godzilla, 10 camuflagens de um dos dois que você escolher, o comandante Kong ou Godzilla, o navio premium Tachibana, que é do time Godzilla, ou o navio premium Smith, que é do time Kong. Não esquece, meu bruxo, se você quiser baixar o World of Warships, clica no primeiro link aqui da descrição. E obrigado, World of Warships, por patrocinar esse episódio aqui do Papo Furado no Caldeirão. Mas sem enrolação, vamos para as perguntas. Como manda perguntar? Como manda pergunta? Verdade, Caco. Você tem que dar informação para as pessoas novas que chegam, porque não adianta você falar 30 mil vezes e as pessoas ainda perguntam. Você tem que falar para as novas. Para mandar pergunta, tem que me seguir lá no meu Instagram, @cacofurado. Não é Caco Furado, @cacocardace. E quando eu abrir a caixinha de pergunta, que não pergunte quando é lá no meu Instagram, porque eu vou avisar no vídeo aqui no último episódio do Papo Furado do mês. Acontece um Papo Furado por semana. No último do mês, eu vou avisar. Olha, vou abrir a caixinha de pergunta tal dia, tal hora, beleza? E vamos para a primeira pergunta, que é da Iris Laurent. Como o Vitor Krum joga na liga profissional se ainda está na escola? Olha, parece que no mundo bruxo é uma verdadeira bagunça, né? Porque a galera pode beber antes de ser maior de idade, a galera não pode usar magia fora da escola, mas beber pode. Não faz muito sentido. Mas beleza, é que não, na realidade faz sentido sim, que eles têm uma tolerância diferente, é diferente do organismo dos trouxas e blá blá blá, enfim. O Krum, ele joga na liga profissional ainda estando na escola, é isso. Ele joga quadribol também na escola e ele jogava. Como que ele jogava? Como que ele conciliava esse tempo? Aí eu vou ficar te devendo, Iris, mas ele jogava. Ele tava lá, né, jogava, foi pra seleção. Acho que é comum, né? Isso nos esportes é comum. O jovem tá lá, estuda, mas joga também. Tem até as categorias, né, sub e tal, mas ele já tinha 18 anos. Já era maior de idade no caso, né? Mas ele ainda estudava. Na realidade, gente, ó, é um negócio bem sincero. Tem bruxo que tá nem aí pra escola, viu? Olha o Fred e o Jorge, eles estavam nem aí. Quando eles decidiram sair, que eles queriam montar a loja deles lá, eles saíram. O Krum é a mesma coisa. Se ele, tô na escola, mas eu vou jogar quadribol. Gosto de quadribol, mano. Os caras me chamam pra jogar quadribol, eu vou jogar quadribol. E é isso aí. Uma verdadeira bagunça. A próxima pergunta é do Felipe Plessin Caco. Por que o Voldemort não ganhou a varinha quando soltou a Avada na floresta? Simples, meu amigo. Porque o Harry se entregou. Resposta mais simples não existe. Resposta mais simples
não existe. O Harry se entregou, por isso que a varinha não passou pro Voldemort. A próxima pergunta é da Underline Blenda Underline, e ela quer saber se Merlin é tipo o deus do mundo bruxo, quem representa o diabo. Está enganada, tá enganada. Merlin não é tipo deus. Merlin é uma expressão usada, tipo, pelas barbas de Merlin, pelas calças de Merlin, assim como graças a Paracelso, ou, sei lá, por Copérnico. São bruxos importantes, nomes importantes do mundo bruxo, mas eles não são considerados deuses. Merlin não é deus, e os bruxos têm religiões, assim como os trouxas. Existem bruxos católicos, bruxos judeus, bruxos existem, segundo a própria autora, beleza? Então, o deus do diabo é o diabo mesmo, pra quem acredita no diabo, é o diabo mesmo, o diabo dos trouxas, pra quem acredita, e pra quem não acredita, é isso aí, beleza? Próxima pergunta é da Ferraz.g, e a Mel levantou a bundinha. Melzinha, bunduda. Oi, quando Dumbledore descobriu sobre as Horcruxes, foi por isso que ele não enfrentou o Voldemort na Primeira Guerra? Então, o Voldemort descobriu sobre as Horcruxes mais ou menos ali quando o Harry destruiu o diário do Tom Riddle na Câmara Secreta. Ali durante a Primeira Guerra já tinham uns boatos de que o Voldemort tinha alcançado a imortalidade de alguma forma. Mel, abaixa essa bunda. Que o Voldemort já tinha alcançado a imortalidade de alguma forma. Só que o Dumbledore não sabia como ali. Quando o Harry foi na Câmara Secreta e falou sobre o diário, como que o diário agiu e influenciou, aí ele suspeitou, falou, opa, acho que isso aqui pode ser um bagulho que eu tô pensando que é. E aí foi a partir desse momento que ele começou a decifrar lá as paradas. Próxima pergunta é da Mariana Sirhagen. Mariana já apareceu por aqui, que eu lembro desse nome. Depois de todas as mortes na Batalha de Hogwarts, todos que lutaram podem ver testralhos? É uma pergunta interessante, porque assim, tecnicamente, né, os que viram a morte, tipo, pessoas que morreram na frente da pessoa e ela absorve aquilo, né, ela acaba vendo testralho. Então, não diria todos, mas acho que a maioria sim. A próxima pergunta é do Gabriel Underline Felipe, e ele falou o seguinte: olá, Caco, tudo bem? Eu tô muito bem, Gabriel, e você? Espero que esteja bem também. Se o Avada Kedavra é indefensável, como o Harry defende com Expelliarmus? Então, o que acontece? O caso do Harry é exceção da exceção, atípico do atípico. Nem o Dumbledore defende um Avada Kedavra com Expelliarmus. A primeira vez que o Harry foi tentar usar o Expelliarmus contra um Avada Kedavra, aconteceu o quê? O fenômeno Priori Incantato, em que as varinhas ficaram ligadas, mas só porque as varinhas eram gêmeas, porque era o Voldemort e o Harry ali um contra o outro. Lá no duelo final, o que aconteceu? Houve o estampido como um tiro de um canhão dos feitiços se colidindo, porque o Voldemort estava usando a varinha das varinhas, que era do Harry, e a varinha se negava a ferir o Harry. Então por isso aconteceu o choque ali, foram coisas atípicas, foram fenômenos atípicos, tá ligado? Não dá pra usar como regra geral isso, foram essas as únicas vezes. Caco, mas a Molly, a Bellatrix e a Gina... Não, isso só acontece no filme. Eu juro que se mais uma vez alguém me perguntar no Papo Furado como que a Gina se protegeu da Avada Kedavra da Bellatrix, eu juro que eu vou morrer e não vai mais ter papo furado, porque eu vou ter um derrame, minha cabeça, veia da minha testa vai estourar assim, ó. Vocês querem mais papo furado? Não mandem essa pergunta, senão eu vou morrer. A próxima pergunta é do Murilo Galeni, e ele quer saber se o mestre do basilisco é imune ao olhar. Se sim, existe alguma explicação do porquê? É uma pergunta legal, mas eu acho que não é imune, tá? Eu acho que não é imune. O que acontece é que o basilisco, ele mata no contato visual. A pessoa tem que ter o contato visual, tá ligado? Então, se o mestre do basilisco tá ali comandando o basilisco e, tipo, pra ele atacar outra pessoa, ele não tá olhando nos olhos do basilisco, entendeu? Pra mim faz sentido isso. Eu não sei se tem essa de, é imune, não é imune, não sei, é uma coisa interessante de se pensar. A próxima pergunta é do André.Santos Aquilino, e ele quer saber pra onde vão os obscuriais, pra onde eles são levados quando são capturados pelo Ministério da Magia. Uma pergunta legal, uma pergunta interessante, pra quem não leu os livros talvez não saiba, né, mas quando o Aberforth fala sobre a Ariana Dumbledore ali, ela ser bem característica, não afirma que ela era um obscurial, mas é bem característico e provavelmente ela era assim. Eles falam que o Ministério ia recolhê-la para o Hospital Sem Mungus até o resto da vida dela, né? Até quando ela vivesse. Então, provavelmente eles eram internados em hospitais bruxos e ficavam até o resto da vida lá. A próxima pergunta é da Richelle Carcanha, e ela perguntou como que a Murta que geme inunda o banheiro se ela não consegue pegar nos registros pra abrir. Ela é uma fantasma, né? Então, mano, eu também penso nisso, tipo, putz, ela é uma fantasma, então tecnicamente atravessa e tal. Mas aí, quando eu li essa pergunta, eu pensei automaticamente no filme Ghost. Já assistiu Ghost? Que, tipo, os fantasmas
aprendem a, tipo, tocar nas coisas com o tempo? Então, talvez a Murta consiga fazer isso. Não sei. Posso estar viajando. Pode ser um erro do livro, não sei. Porque, assim, os fantasmas comem comidas lá na festa do Nick Quase Sem Cabeça, podres, comidas muito podres. Tem que ser podre, realmente muito podre, pra eles sentirem algum sabor de alguma coisa, sabe? Eu acho que eles conseguem encostar nas coisas. Eles atravessam as coisas e tudo, mas acho que eles conseguem, quando querem, encostar na coisa, sabe? Então, tipo, acho que é isso. A próxima pergunta é do Jean Silva, _17. Ele quer saber como que o Hagrid dá aula no terceiro ano se ele foi expulso. Não precisa terminar os estudos? Olha, tecnicamente teria, mas, cara, isso mostra que, assim, o Hagrid, ele dava aula pelo conhecimento que ele tinha ali sobre criaturas. Ele tinha muito conhecimento sobre criaturas. Claro que ele achava que algumas não eram perigosas, mas beleza. Só que era o Dumbledore quem escolhia os professores, né? Então, o Dumbledore, tipo, tava nem aí se ele tinha estudo completo ou não. Só colocou lá. Próxima pergunta é da J. Nunes e ela falou o seguinte: Oi, Caco. Por que o Carlinhos conseguiu passar pelas barreiras de Hogwarts quando foi buscar o Norberto? Então, isso é um bagulho que também me intriga. E, cara, eu fico pensando assim, né? Porque Hogwarts tem proteção ali, né? Então, tipo, putz, como que eles iam entrar ali de vassoura e tal? Então, eu fico pensando que talvez o Dumbledore tenha facilitado as coisas pra acontecer isso. Se a gente parar pra analisar, muitas das coisas eram feitas de caso pensado pelo Dumbledore pra acontecer. Então, talvez o Dumbledore tenha tido uma mãozinha nisso aí. A nossa próxima pergunta é do Enzo Lorogeno, e ele quer saber como o nome do Moody não apareceu no mapa do Maroto na sala quando ele estava preso. Enzo, cara, aqui você me pegou, porque eu não lembro se não aparece ou se aparece e o Harry, tipo, não acha nada demais porque o outro nome era do Bartol Crouch, né? Do Bartol Crouch só aparecia o primeiro nome, não aparecia Júnior. Então, ele via o nome do Moody na sala, que ele tava no baú lá na sala e tipo, beleza, ele tá na sala, tranquilo. Ou se não aparecia mesmo. Se não aparecia, eu acho que é por conta do baú que ele tava, provavelmente cheio de feitiços ali pra não ser identificado mesmo, né? Bartol Crouch assegurou que tivesse feitiços ali que protegessem e escondesse o Moody de verdade ali. Então eu acho que são essas duas opções. Não peguei no Cálice de Fogo no livro pra responder essa sua pergunta. Eu acabei respondendo ela pelo que eu lembrava mesmo. Se alguém lembrar aí, eu acho que realmente não aparece. Então eu acho que é por isso. Eu acho que é porque tá nesse baú escondidão. A nossa próxima pergunta é do Agnogs, e ele quer saber quando a pessoa volta no tempo. Com o vira-tempo, no mapa do Maroto aparece ela 2 vezes. Cara, interessante sua pergunta, mas a gente também não tem resposta, e eu acho que o que é pela lógica deveria aparecer, né? Porque a pessoa tá, tipo, nos 2 lugares ali ao mesmo tempo, então provavelmente deveria aparecer sim. Só que não é mencionado lá em Prisioneiro de Azkaban, né? Quando eles voltam no tempo, o Lupin tá com um mapa e não fala nada dele ter visto um outro pontinho e tal. Deveria aparecer, não sei por que não aparece ou não é mencionado. A nossa próxima pergunta é do Matheus 752 e ele quer saber o que o Krum fez pra conseguir se transformar em um tubarão na segunda prova do torneio Tribruxo. Ele fez um feitiço de transfiguração e ele não se transformou inteiro em tubarão, ele se transformou só metade em tubarão. E o interessante é que o Krum provavelmente ele se transformou ali na metade porque inteiro ele perderia a consciência. Então, de alguma forma, ele transformando só uma parte do corpo, mesmo que tenha sido a cabeça ali, ele conseguia manter sua consciência humana. Porque se ele se transfigurasse inteiro em tubarão, ele teria consciência e a inteligência de um tubarão, não conseguiria voltar à forma humana, entendeu? Então foi isso, foi um feitiço de transfiguração. Qual foi? Não faço ideia. E a nossa última pergunta, mas não menos importante, é da Sabrina Mullen, e ela quer saber, ela falou, oiê, Sabrina, e ela quer saber se o pensamento retirado para a penseira continua na mente da pessoa ou é apagado da memória. Pelo que eu entendi, o pensamento é retirado mesmo e ele não tá na mente da pessoa. Você tira o pensamento, a memória e coloca na penseira pra analisar de uma outra perspectiva e tal. Não sei se cria uma cópia ali na hora de passar, tá ligado? Eu acho que sai, eu acho que não fica na mente, porque o próprio Dumbledore fala que, eu uso quando eu tô com pensamentos cheios demais, cabeça cheia de pensamento, então eu uso a penseira, assim eu vejo por outra proporção, outra perspectiva e tal. Então dá a entender que sim, a memória sai e fica na penseira. No caso lá do Slughorn, que eu sei que provavelmente vão citar, mas o Slughorn ficou com a memória. No caso, o Slughorn, ele deu uma memória alterada, né? Ele deu uma memória alterada, e a original ele manteve ali com ele. O que vocês entenderam? Vocês entenderam que a penseira tira e o pensamento, tipo, fica na penseira e a pessoa, se ela quiser, ela pega de volta? Ou cria uma cópia ali de alguma forma? Pra mim, faz sentido
tirar mesmo, porque se sua cabeça tá cheia de pensamento, você vai tirar uma cópia e colocar no outro lugar, e sua cabeça ainda vai estar com pensamento. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Mel, pede o like. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, nesse episódio do Caldeirão Furado. Não esquece de se inscrever aqui, porque também ajuda pra caramba e é importante. Se inscreve, faça a sua parte como inscrito, que eu faço minha parte como criador de conteúdo aqui, ó. São horas selecionando essas perguntas do papo furado. Sério, eu levo um dia inteiro selecionando, porque toda vez eu recebo em torno de 4.000 perguntas, e tem muita repetida, muita pergunta de coisa que eu já respondi, que tem vídeo sobre, então eu levo muito tempo pra garimpar. Às vezes acaba passando pergunta repetida que eu esqueci que eu já respondi. Pra isso tem a playlist aqui do Papo Furado pra vocês assistirem. E é isso, beleza? Deixa o like no vídeo. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado, e até lá, mal feito.